Mais uma série começando. Nessa série nós vamos falar sobre bebidas alcoólicas e o cristão. É um tema também muito polêmico, mas eu acredito que seja necessário para que a gente possa refletir nas nossas atitudes e o que vale ou não vale a pena. E como a maioria aqui provavelmente deve saber, a Bíblia, ela condena a embriaguez, mas em um momento diz que é errado a gente beber um pouquinho, beber socialmente. E muita gente usa isso como uma justificativa para beber, seja um pouquinho, seja um poucão, mas eu quero levar vocês a abrirem um pouco a mente a respeito desse assunto e refletir um pouquinho. E antes de qualquer coisa eu quero dizer que hoje eu não tenho problema com bebidas alcoólicas, eu não bebo, mas na minha adolescência, lá pelos meus 15 anos de idade em diante, eu passei muito tempo bebendo e eu cheguei assim num ponto de quase virar uma alcoólatra. Eu não virei uma alcoólatra pela graça de Deus, mas eu bebia corote com tangue e todo final de semana, às vezes até durante a semana. Era algo assim que realmente, só para vocês terem uma ideia, o meu lema era: bebida não se recusa. Então, antes de vocês falarem qualquer coisa a respeito de tudo que eu vou falar aqui nessa série, eu quero deixar claro isso para vocês, porque eu já estive nos dois lados, então eu sei o que eu estou falando. João 2,10 diz: todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Aqui é uma passagem muito conhecida, que é o primeiro milagre que Jesus realizou no casamento, como muitos aqui sabem. E essa passagem muita gente usa para dizer que Jesus ele transformou água em vinho. Então vamos lá, primeiro ponto. Vinho na Bíblia tem várias traduções. Pra gente, vinho é uma bebida alcoólica. Em Portugal, se eu não me engano, vinho é suco de uva. Na Bíblia, tem algumas traduções que falam sobre o vinho, oinos, yain, shecar e tairosh, eu não sei como que se pronuncia, mas essas são algumas palavras usadas para traduzir essa palavra vinho. Vinho foi o que o tradutor lá que estava traduzindo a Bíblia, ele usou porque no nosso português, vinho é uma bebida alcoólica. Porém, traz muita confusão essa questão, porque tem passagens na Bíblia que tá falando de vinho não alcoólico, ou seja, suco de uva puro, sem álcool, e tem passagens que estão falando de vinho alcoólico, bebida fermentada. Então são diferentes, mas na nossa Bíblia tudo tá como vinho. E aí traz confusão. Por isso que é importante quando a gente lê um versículo assim, e a gente vai ler, falar sobre determinado assunto, a gente estudar. Não só na Bíblia, mas a história, etimologia, significado das palavras, todas essas coisas. Então, primeira coisa, não é só porque tá escrito vinho ali na Bíblia que tá falando de vinho alcoólico. A gente precisa fazer uma avaliação mais profunda e ver o contexto. E é disso que a gente vai falar nessa série. Por isso eu peço que vocês assistam os 3 episódios para que vocês possam ter uma boa compreensão. E mesmo que você não concorde com o que eu vou falar aqui no episódio de hoje ou qualquer momento do vídeo, continue assistindo até o final os 3 episódios, porque pode ser que a sua opinião mude e pode ser que a sua linha de raciocínio seja outra, ela mude conforme eu vou falando aqui todo conhecimento, tudo que eu tenho para compartilhar aqui com vocês. Mas vamos lá. Segundo ponto. A Bíblia condena a embriaguez, Efésios 5, versículo 18. E na Bíblia também há diversos episódios onde homens e mulheres de Deus bebiam e nada é falado ali que é errado, que é pecado. Não parecia ser pecado pelo que a gente lê ali no contexto. Agora eu quero dar minha opinião, Mariana, tá? Com relação a essa questão de Jesus transformar água em vinho. Eu acho, em vinho alcoólico. Eu acho essa tese completamente absurda, por mais que tenham pessoas que dizem que é comprovado que Jesus transformou em vinho alcoólico, isso e aquilo. Tem muitas teorias aí, mas eu acho, no meu pensamento, na minha cabeça, isso não entra. Eu acho muito absurdo, porque pensa comigo. Se a Bíblia condena a embriaguez, tem até um versículo que fala, em Provérbios, se eu não me engano, ai daquele que der bebida misturada pro seu irmão e tal, que seria algo intencional, né? Pra ver ele bêbado e fazer coisas erradas, mais ou menos alguma coisa assim.
Eu vou deixar aqui a referência para vocês. Mas a Bíblia condena a embriaguez e Jesus, que é o nosso maior exemplo, nessa passagem fica muito claro que havia vinho alcoólico naquela festa de casamento e Jesus estava ali. O fato de Jesus estar ali não significa que ele estava bebendo. A gente sabe que ele se assentava com os pecadores e tudo mais, que ele esteve em festas assim. Mas ali, o que acontece? Se ele transformou água em vinho alcoólico, então quer dizer que ele sabia que tinham muitas pessoas ali que já estavam embriagadas, ou que poderiam ficar embriagadas. Se ele sabia disso, por que ele ia transformar água em vinho alcoólico? Por que ele forneceria vinho alcoólico para aquelas pessoas, sabendo que aquilo ia levar essas pessoas a pecarem? Esse único motivo não entra na minha cabeça que Jesus transformou água em vinho alcoólico. E aí tem a questão lá do mestre lá que fala que aquele era o melhor vinho e tal. Isso pra mim também não justifica, porque se você já tomou suco de uva integral, mas assim, não é qualquer marca, tem marcas específicas, é suco de uva integral, sem adição de açúcar, água, conservantes, nada, suco de uva integral. Você vai ver que o suco de uva integral, ele é tão bom quanto o vinho, pra mim até melhor, porque ele não tem álcool, então não faz mal pro nosso corpo, porque álcool faz mal pro nosso corpo. Eu acredito que essa questão de o mestre ter falado de ser o melhor vinho não se justifica ser bebida alcoólica. Conclusão a respeito dessa questão de Jesus transformar água em vinho. É isso, eu acredito que Jesus não transformou água em vinho alcoólico porque não condiz com a palavra dele, não bate. Se ele transformasse água em vinho alcoólico, eu acredito que ele estaria induzindo outras pessoas a pecarem. Ele estaria sendo cúmplice. É a mesma coisa. Meu amigo aqui tem problema com bebida. Eu não. Eu nem bebo. E aí tem uma garrafa de uísque aqui do meu lado. E aí eu fico oferecendo pra ele, sabendo que ele tem problema com bebida. Eu vou ser pedra de tropeço pro meu irmão? Qual que seria a atitude mais humana, mais de amor ao próximo que eu teria com relação a esse meu amigo aqui? Oferecer a garrafa de uísque pra ele, sabendo que ele tem um vício, que ele tem um problema, ou que ele já está quase embriagado, ou pegar essa garrafa e esconder, quebrar, jogar fora. Então eu acho que assim, não encaixa, sabe? Não encaixa. Então, pra quem usa essa justificativa que Jesus transformou água em vinho, eu acho que não é bem assim. Se você quer usar essa justificativa, se você quer ter alguma base bíblica pra justificar o fato de você beber, não use essa passagem, porque tem muito o que ser estudado aí. Essa é a minha opinião, Mariana. E aí fica pra reflexão de cada um de vocês. E no episódio 2 eu vou dar continuidade a esse assunto. Não percam, porque é um episódio muito esclarecedor e eu vou além da Bíblia, não vou falar só a respeito da Bíblia. Eu vou falar com base na ciência e tudo mais. Então não percam, porque é uma continuidade e vai ser muito interessante. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.